Olá, tudo bem? Continuando aqui a nossa saga de comentários ao CPC de 2015, neste vídeo nós vamos tratar sobre um importantíssimo assunto que é a cooperação internacional, que está tratada lá no artigo 26 do CPC de 2015. É um artigo que tem um caput, tem incisos e tem parágrafos. A gente vai analisar cada um deles separadamente aí para entender essa previsão legislativa do artigo 26. Começando com o caput, ele disciplina que a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará. E aí depois a gente vai ver os incisos que se seguem aí a esse caput e o que essa cooperação jurídica internacional deve observar nos termos do CPC de 2015. Mas antes é importante a gente falar, inclusive, a respeito de algumas questões conceituais que são levantadas lá no CPC comentado do professor José Miguel Garcia Medina. Ele vai fazer uma diferença conceitual entre o que seja a cooperação jurídica internacional, e ele vai dizer que essa cooperação se dá entre os estados soberanos para fazer a proteção ou a efetivação de direitos, e num aspecto mais específico, numa espécie dessa cooperação jurídica internacional, nós temos também a cooperação interjurisdicional, que é a cooperação jurídica que se dá entre poderes judiciários, entre poderes jurisdicionais de estados soberanos diferentes. E, obviamente, que quando a gente trata de cooperação jurídica internacional, nós estamos tratando de caráter mais amplo, mas nos referimos também à cooperação jurisdicional ou interjurisdicional. Certo? Porque o que a gente estuda, o nosso objeto de estudo no processo civil é o trabalho justamente da jurisdição e quando há a cooperação entre estados diferentes para a prática de atos processuais, de atos jurisdicionais, isso também é objeto de nosso estudo aqui no processo civil. E além disso, dentro ainda desse aspecto conceitual, ele vai diferenciar a cooperação internacional entre ativa e passiva. E ele vai chamar de cooperação internacional ativa aquela que o Brasil solicita a um Estado estrangeiro. E a cooperação passiva é aquela que é solicitada por um Estado estrangeiro ao Brasil, para que o Brasil colabore a fim de que seja praticado um ato jurisdicional em um processo que está tramitando fora daqui. Além disso, é importante a gente definir que nos termos do caput do artigo 26, a base normativa da cooperação internacional entre Estados soberanos se dá por meio de tratados. Então, os tratados assinados pelos países soberanos, pelos Estados soberanos, vão ser a base normativa para essa cooperação interjurisdicional e essa cooperação jurídica internacional. Além disso, e dentro dessa ideia, é importante a gente analisar as disposições dos parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 1º do artigo 26 disciplina que, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Ou seja, se o Brasil não é signatário de um tratado do qual participe um outro país estrangeiro que está solicitando cooperação jurídica internacional ou para o qual nós estamos solicitando cooperação jurídica, é possível que ainda assim ocorra essa cooperação, desde que baseada nessa ideia de reciprocidade, ou seja, essa reciprocidade vai ser estabelecida aqui por via diplomática, e o Estado estrangeiro, então, se deseja o nosso auxílio, se deseja a nossa cooperação para a prática de um ato processual do qual dependa um processo que tramita lá, vai assinar um termo de reciprocidade, ou seja, ele vai se comprometer em atender a autoridade judiciária brasileira quando ela também necessitar de um ato cooperativo da sua parte. Da mesma forma nós, se não houver esse tratado, o Brasil então, desejando a prática de um ato em Estado estrangeiro e, nesse caso, necessitando da cooperação desse Estado estrangeiro, vai poder então
se fazer recíproco sempre que esse Estado estrangeiro desejar de nós aqui a prática de um ato semelhante de cooperação jurídica. Já o parágrafo 2º disciplina que não se exigirá essa reciprocidade para a homologação de sentença estrangeira. E a gente vai estudar a homologação da sentença estrangeira mais adiante, né? Há um procedimento específico para isso, e para essa hipótese específica, ou seja, não é para a prática de qualquer ato processual, é para a homologação de uma sentença proferida fora daqui, num Estado estrangeiro. Não se exige que o Estado estrangeiro também homologue sentenças brasileiras, ok? Basta aí que então aquela sentença se enquadre em outros requisitos específicos para a hipótese de homologação de sentença estrangeira, ok? Vamos voltar agora para o caput e os seus incisos do artigo 26, porque ele vai estabelecer lá os requisitos para que ocorra a cooperação. Então, o que impõe o inciso 1? Respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, porque se nós temos aqui como base de funcionamento do processo o princípio do devido processo legal, é muito importante que esta mesma norma fundamental do nosso sistema processual também seja respeitada no estado de origem, quer dizer, no estado de onde vem aquele pedido de cooperação. Então, isso aqui faz valer justamente esse modelo constitucional de processo que é baseado na ideia do devido processo legal no Brasil. O inciso 2 exige a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados, que também faz parte desse nosso modelo constitucional de processo, né? Essa garantia de igualdade entre as partes. 3. Outro requisito, a publicidade processual, exceto naquelas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente, quer dizer, então a publicidade como regra, excetuando-se casos justamente que configurem uma exceção, quer dizer, em que haja justificativa para que o processo tramite em sigilo. O inciso 4, a existência de uma autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. No nosso caso aqui, a autoridade central, nos termos do parágrafo 4º deste artigo, é o Ministério da Justiça, né? E aí deve haver no Estado estrangeiro também uma autoridade designada pelo ordenamento jurídico como autoridade central, que é por onde vão tramitar esses pedidos de cooperação internacional. E o inciso 5 trata da espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Quer dizer, respeitados esses requisitos aqui, né, havendo a previsão de uma hipótese que se enquadre nessas exigências do artigo 26, deve valer a regra aqui da espontaneidade na transmissão das informações, justamente nessa ideia de cooperação com a autoridade estrangeira, que é algo que se espera também da autoridade estrangeira quando nós solicitarmos a cooperação deles. E, por fim, o único dispositivo que nós não analisamos ainda foi o parágrafo 3º. Ele disciplina o seguinte: na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Mais uma vez, nós buscamos a carga normativa da Constituição para estabelecer limites aqui, para dizer, olha, é possível a cooperação jurídica internacional. Entretanto, para que haja cooperação do Poder Judiciário brasileiro ou dos órgãos administrativos brasileiros, a depender do tipo de cooperação que se requer, né? É necessário que haja atenção aqui aos resultados, né, que isso vai gerar, que esse ato vai gerar, porque esses resultados, nos termos do parágrafo 3º, não pode ofender as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. E para especificar sobre isso, eu trouxe aqui um trecho da doutrina dos professores Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri,
O que eles nos ensinam sobre este parágrafo? Evidentemente, não se pode exigir que o Brasil colabore, dizem eles, com a consecução de atos que não estão de acordo com os seus fundamentos, quais sejam a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas pode-se acrescentar a este parágrafo, por decorrência do quanto foi dito nos comentários anteriores e da própria lógica inerente às bases do ordenamento brasileiro, que qualquer ofensa à ordem pública nacional, bem como o desrespeito aos direitos fundamentais estatuídos na Constituição Federal e em tratados dos quais o Brasil faça parte, ensejarão a rejeição por parte do Estado brasileiro de pedido de cooperação formulado por outro Estado soberano. Então perceba, não basta tão somente, com base nessas lições e na disposição do parágrafo 3º, que haja o enquadramento formal aqui nesses requisitos estabelecidos no artigo 26. É necessário que o ato a ser praticado a pedido da autoridade estrangeira seja compatível com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro, porque não faria sentido, o Estado brasileiro admitir a prática de um ato solicitado por uma autoridade estrangeira, sendo que este ato não poderia sequer ser praticado pela autoridade brasileira, porque haveria uma disposição constitucional proibitiva. Então aqui a gente percebe claramente a preocupação do legislador infraconstitucional em estabelecer, a partir do modelo de processo estabelecido na Constituição, limites bastante claros aqui, na prática de atos de cooperação. Então é necessário que haja essa adequação do ato que se requer a partir do Estado estrangeiro com aquilo que o Estado brasileiro está apto a praticar de acordo com os limites constitucionais estabelecidos ao seu poder. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar sobre o artigo 26. E você já sabe, Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, divide ele com os seus amigos, espalha esse projeto por aí, porque quanto mais gente assistindo, melhor. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e apertar o sininho para receber notificações, porque nós temos novidades aqui toda semana. Até mais!